Adriano, no caso, a gente está questionando a democracia em si. Mas hoje, na prática, na sua opinião, o que então deveria ser hoje a postura do povo brasileiro, na sua opinião? Olha, o princípio da democracia é justamente e isso vem já no artigo 1º da Constituição, de que todo poder emana do povo, e por ele deve ser exercido, né, de forma direta ou indireta. Nós permitimos que esse exercício da democracia de forma indireta seja distorcido por conta dos nossos representantes, que atuam muito mais nos seus interesses pessoais do que nos interesses da nação e do povo brasileiro. Então nós temos uma distorção na realidade, não na execução da lei. E o que acontece hoje com o nosso povo é que, infelizmente, como a Daniela estava comentando, por uma questão de falta de conhecimento, de falta de percepção do que é certo e do que é errado, dentro do ponto de vista legal, é que essas distorções acontecem e ninguém faz nada. Então, se o povo não for devidamente esclarecido de forma a cobrar realmente que aquilo que é seu direito, aquilo que é a sua vontade, seja realmente implementada pelos nossos governantes, pelos nossos representantes, infelizmente a gente vai continuar vivendo essa distorção. Tá? Loucura, é isso que eu estou querendo alertar. Nós não estamos hoje no Brasil numa democracia. Então nós estamos vendo o que fazer. Deixa eu passar a palavra para o outro aqui, pessoal. Ô, Denis, você, no seu dia a dia, eu vejo que você também, pelo pouco que eu te conheço, você é uma pessoa também focada, direcionada e sempre trabalhando na linha de frente em todas as ações, todos os empreendimentos que você desenvolve. Na sua opinião, o que é a democracia e o que está acontecendo agora no Brasil? Olha, meu amigo, nessa última oportunidade que eu participei das eleições municipais aqui em Santo André, a nossa equipe saiu tão desgostosa, tão desanimada, tão desconstruída. Tá aí o Laerte que acompanhou. Sim, acompanhei. Fiz o possível para apoiá-lo. Que conhece todo tipo de traição, todo tipo de falcatrua, tudo aquilo contra o que lutamos é de tal forma aparelhado, é de tal forma consolidado, que lamentavelmente eu não acredito que de fato vivamos uma democracia, como bem disse a colega ali. Na verdade, a gente vive o poder dos mais abastados, aqueles que se calçaram politicamente para obter todo tipo de vantagem, essencialmente a vantagem financeira. Todo tipo de fraude, se não é para chegar às urnas, existem as fraudes nas urnas, mais do que configurado, todo mundo já visualizou a situação. A forma como conduz a educação para evitar que a pessoa cresça de modo esclarecido, a ponto de questionar as ações de governo, isso já vem desde lá de trás. Inclusive eu vim dessa safra, e é por isso que a gente paga um preço tão alto, é por isso que hoje, pela indignação, a gente se movimenta politicamente, mas é com muito desânimo, muito desgosto que hoje eu digo, não existe democracia no Brasil. A democracia do dinheiro e do poder, hoje ela é aparelhada de tal forma a manter uma cambada de vagabundo que se mantém nas esferas de poder e contamina os demais pontos de poder, um judiciário manchado que, quando convém, e nós questionamos de diversas ações, eles passam justamente aquele princípio de que não pode interferir na esfera de outro poder, só que para governar o Brasil eles fazem isso de forma muito intencional, ou seja, eles pegaram a Constituição Federal e interpretam conforme os seus interesses próprios. Isso está mais caracterizado. E a luta do brasileiro contra todo esse sistema aparelhado vai dar onde? Um povo pacífico, e lamentavelmente o povo pacífico não consegue impor a sua vontade, não consegue impor a justiça, porque uma realidade que eu vejo é justiça e paz não existem no mesmo plano, infelizmente. Então, meu amigo, democracia
como disse bem a colega, está na nossa Constituição, mas a interpretação da nossa Constituição, ela vai ao sabor do vento, conforme o interesse dos nossos governantes. E o interesse dos nossos governantes é, dinheiro no bolso. Essa é a nossa uma loucura total. O Hermar, né? Hermar. Eu sempre confundo. Isso. Hermar ou Hermar? Hermar é o nome mesmo. E o nome artístico, né, que eu usava um radialista e tal, é Herman, né? Herman. Então vou te chamar de Herman, pode ser? Pode ser, é ótimo. É que eu sou conhecido no meio artístico assim mesmo. Ô Herman, me diz uma coisa. Você está chegando agora, a gente realmente está... O programa de hoje tá, para mim, olha, eu te falo, tá sendo libertador, porque a gente realmente tem esse objetivo de aproximar as pessoas. É uma situação tensa mesmo no Brasil e no mundo, mas a gente tem que botar a boca no trombone e falar mesmo, botar para fora mesmo, tem que falar. Exatamente. Então fica à vontade, Herman, você tem aí 1 minuto para falar sobre o seu ponto de vista do que é democracia e o que está acontecendo, ou complementar, de repente, pegar como gancho o que o pessoal está falando aqui agora. Fica à vontade. Uhum. Eu acho que, assim, na verdade, eu acho que democracia, na verdade, a gente tem a democracia, porém, a gente está com ela bastante ameaçada, tanto que teve um governo antes, que ficou aí, né, o seu tempo todo, foi destituído, né, por série de problemas que teve, e foi eleito um novo, né, e, então isso é a democracia. O problema é que hoje a gente tem uma guerra de poderes, nos 3 poderes, no judiciário, no executivo e no legislativo. O único poder que não é eleito pelo povo é o judiciário, né? Que, na minha opinião, deveria ter votação. E pior ainda, que para você ser o ministro do STF, nem OAB, nem bacharelado você não precisa ter. Você precisa provar que você foi jurista, trabalhou no escritório por determinado tempo, ou você, né? Hoje a Carmen Lúcia, ela é professora, por exemplo, né? Foi professor e tal, mas não necessariamente você precisa, eu acho que também deveria ter assim, uma OAB no mínimo, ou exigir, você tem que ter sido juiz pelo menos em tantos, no mínimo formado em direito, no mínimo formado em direito, no mínimo, né? Mas tem uma carreira como juiz, né? No mínimo formado em direito, né? E aí qual o problema maior hoje? Pra você ter uma ideia, essa questão, a Daniela, acho que é que comentou, e outro colega, acho que o dele, realmente, as pessoas estão muito acuadas, elas não sabem os direitos que ela tem e não sabem fazer valer, por isso que é bom estudar direito, é fantástico. Então você pega essa questão de mudar a interpretação, isso chama-se, que eu já aprendi na faculdade também, mas já mexia muito com isso também, já sabia, mas pouca gente sabe que é a mutação constitucional, que, ou seja, você interpreta uma lei que até lá atrás era executada de um jeito, hoje tem a mutação. O que eles fazem? Olha, veja bem, é porque naquela época era assim, a mutação constitucional é você interpretar uma lei diferentemente do que foi lá atrás, sem mudar o texto da Constituição. Ou seja, você vai pegar lá que um assalto à mão armada vai gerar um crime assim assado. Vou pegar bem simples a explicação. Hoje eles falam, não, mas veja bem, não vai mudar o texto, vai continuar o mesmo. Mas eles fazem a mutação, que é a interpretação diferente do que interpretava antes, né? Mas veja bem, o assalto à mão armada, mas você tem que entender que o cara estava bêbado, não, mas que o cara não sei o quê. Então isso aí já é uma forma de você deturpar e já ludibriar a Constituição, entendeu? E isso se aceita, né? E o que acontece? A maioria dos juristas no Brasil, juízes, eles fazem as suas decisões em cima do que o STF faz. Então 90% de qualquer tribunal do Brasil, qualquer fórum, eles trabalham em cima do que o STF faz. Então tem muitos advogados que falam, poxa, eu vou me matar, vou perder saliva e não vou conseguir fazer, porque eles vão acabar acatando o que foi feito o Supremo Tribunal Federal. E uma a questão loucura de legislação, total, né? Uma loucura total. Né?